Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol. O Sol, ele é o nosso astro-rei, ele é um símbolo então de governo, de autoridade. Dentro do nosso mapa, principalmente para quem nasceu de dia, então tem mapas diurnos, muitas vezes o Sol ele é um representante de pai, pode ser também um representante de autoridade. Para quem nasceu à noite, muitas vezes o pai pode ser representado por Saturno também. Cada mapa vai ser diferente, né? Então mas tem essas linhas gerais básicas que a gente pode utilizar. Bom, e o que a gente pode pensar num dia regido pelo Sol? Essa busca de vitalidade, essa busca de consciência, essa busca de iluminar as nossas sombras, os nossos medos, as nossas inseguranças. Eu estava até lembrando agora daquele livro que se chama O Ato Criativo, acho que eu não lembro o nome do autor, mas na capa tem o símbolo do sol, né? O círculo com um ponto. Então ele traz muitas essas questões da criatividade, de como a gente explorar isso. Então o sol muitas vezes ele representa mesmo a nossa essência criativa, da gente colocar a nossa luz, a nossa energia autoexpressiva em tudo. E dependendo do nosso mapa, olhar a casa onde a gente tem o sol, a gente vai entender onde a gente busca essa consciência, essa vitalidade. O signo também dá o tom, mas é legal olhar a casa, então a área da sua vida onde você tem o sol, tá? No céu de agora, o sol está no signo de aquário e na terça ele já vai para peixes, então a gente está nas últimas horas do sol em aquário. E o sol em aquário ele traz muito esse foco para as questões mentais, então aquário é um signo de ar. Então pode ser tanto nessa estrutura mental interna, então os nossos pensamentos, as nossas ideias, principalmente os pensamentos fixos, quanto também no externo, né, pensando nas estruturas sociais, no coletivo, nos ideais. Então a gente pode ter um foco, uma busca de aprofundamento nisso, buscar também uma segurança, uma estrutura nos nossos pensamentos e também essa estrutura fora. Até eu comentei também, acho que foi quando eu estava falando sobre a alunação, o início da alunação aquariana, o quanto é interessante a gente pertencer a grupos, pertencer a comunidades que têm os mesmos ideais. Então, se relacionar com pessoas para trazer essa sensação de pertencimento, porque muitas vezes o sol em aquário, ele se opõe ao sol em leão, que é um sol em domicílio, sol no seu trono. E o que isso pode querer dizer? Às vezes traz muita sensação de, agora eu esqueci a palavra, mas eu vou usar outra, de solidão, sabe? Então se distancia, se afasta de tudo, não consegue se conectar. Então, às vezes, pode trazer aquela sensação, nossa, só eu sinto isso, só eu tô atravessando isso, porque se distancia, se afasta. E muitas vezes, quando a gente tá em coletivo, ou às vezes até no horóscopo, a gente percebe que tá todo mundo de alguma forma sentindo a mesma coisa. Talvez em temas diferentes, mas muitas vezes o dilema é o mesmo, né? Podem ser diferentes contextos, mas a gente consegue perceber que tá todo mundo debaixo do mesmo céu. Então, e também traz além de trazer essa sensação de pertencimento, essa busca também de respostas coletivas e tudo mais, né? Então, deixa eu ver o que eu anotei para falar. Algumas associações que a gente pode pensar em um dia regido pelo Sol. Então, na magia astrológica, domingo, então, seria favorável para magias solares, que tem a ver com o Sol, essa questão de autoconfiança, sucesso, segurança em si, autoridade sobre si. É benéfico é melhor, assim, se puder eleger quando o Sol está em Leão, às vezes até quando o Sol está em Áries, que é onde ele se sente com mais força, tá? Mas a gente pode pensar nessas associações, o que a gente pode associar ao Sol? Então, ao dourado, ao amarelo, de metal, o ouro, o dourado também, tudo que é dourado, calêndula, louro, canela, camomila, alecrim, cravo, gengibre, erva de São João, açafrão. Então, às vezes você quer fazer uma comida que tenha alguma coisa solar, ou às vezes um chá, um banho. Então, pode ser interessante para ritualizar. Alecrim, que traz bastante essa vitalidade. Então, práticas assim, eu sempre falo também no domingo, quando é dia regido pelo sol, tomar um banho de sol, fazer uma saudação ao sol. Tem até um mantra, né, na astrologia védica, que eu acho que é Om Surya Namaha, que também é essa conexão com o Sol. Então depende muito do que você acredita, né? Eu acredito que nos rituais é interessante a gente perceber o que a gente já ritualiza e aprofundar isso, sabe? Então, por exemplo, até pensando, o Sol ele fica jubilado na casa 9, onde ele fica mais alegre.
onde ele fica melhor, assim, né? A casa 9, ela vai falar sobre a nossa espiritualidade. Então, às vezes pode ser um templo, pode ser uma biblioteca onde você estuda sozinho, pode ser uma peregrinação, pode ser algum mestre, uma conexão com algum mestre, pode ser alguma filosofia de vida, enfim, outros temas da Casa 9 é tudo que envolve estrangeiro, língua estrangeira, pessoas estrangeiras, cultura estrangeira, essa busca de verdade. Então, um dia regido pelo Sol é legal a gente se conectar com esses temas. Até a questão da astrologia, a própria astrologia a gente pode ver na Casa 9 também, crenças, publicações. Então, para quem está pensando em publicar livro, pensar ali em anos de Casa 9 também é legal. Ou às vezes, se você está num ano de profecção de Casa 9, esses temas também podem vir mais à tona. Todos os sistemas que eu mencionei nessa busca de um autoconhecimento, de verdade, porque o Sol, ele é um símbolo de verdade, de iluminação, de constância. Ele representa também um dos olhos. Então, a gente jogando essa consciência para onde a gente vê, para onde a gente está olhando. Então, trazer também essa percepção. Ele também representa a cura, ele também traz essa questão de cura, de poder pessoal, enfim, também tem esses elementos. Então, pensando em algumas características do Sol. Bom, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. E ele rege o coração. Então, tem muito a ver com esse alinhamento com o que é mais profundo em nós. Então, seria esse coração, é o coração físico, pensando na astrologia médica, mas também esse coração espiritual, dessa conexão verdadeira com nós mesmos, sabe? Então, deixa eu ir aqui, ver o que eu escrevi mais. Então, a Lua, ela segue no signo de Libra. Então, ontem teve uma oposição com Vênus, vocês podem ter enfrentado algumas questões, assim, alguns dilemas, principalmente na questão de relacionamentos, valores, desejos. Então, ela segue nessa avaliação, nesse peso, pensar que Libra é simbolizada pela balança. Então, o quanto essa questão dos seus valores, da sua justiça, de ouvir o lado do outro, de pesar o seu, mas ouvir também o lado do outro, o quanto é importante para essa Lua, que se nutre, então, dessas relações, desse equilíbrio, dessa harmonia. Então, pensando que a Lua vai falar sobre o nosso corpo emocional, é esse momento que a gente pesa as nossas emoções, avalia mais racionalmente. Então, traz até um certo distanciamento emocional por conta dessa racionalização. Eu até coloquei no horóscopo do dia de hoje, que eu postei no canal de transmissão, você percebendo aonde existe esse equilíbrio, aonde existe essa desarmonia, né? O que você precisa agir diante do que você deseja, diante dos seus interesses. Lembrando que a Vênus, que é regente de Libra, está em Áries, então pede muito uma ação, uma iniciativa, esse fogo, né? Esse calor dentro dos seus valores. E pensando nas partes do corpo que a Libra rege, ela rege os rins. Então tem muito essa associação com filtrar também o que vem do outro, também pode trazer essa sensibilidade, tá? Então 7h52 vai ser ainda o primeiro aspecto do dia, que a Lua vai ver Júpiter por um trígono. Então Júpiter está em Gêmeos, e também é um signo de ar, assim como Libra. Então, eles conversam ali nesse mesmo elemento. Então, sempre que tem planetas no mesmo elemento, eles se dão bem, eles estão se entendendo. Estão falando a mesma língua do ar, das ideias, das trocas sociais. Então, tem essa curiosidade. Gêmeos traz essa curiosidade, Libra tem essa vontade de socializar, então flui muito bem. Então, hoje de manhã, vocês já podem acordar mais nesse ânimo mental. Então, querendo ver notícia, fofoca, novidade, estudar, aprender. Então, se volta para essas práticas. Então, traz bastante energia mental, que pode ser para esses temas lunares, então de cuidado de si, de autonutrição, mas também Júpiter traz muito essa questão de expandir a visão, de enxergar além. Então, eu lido com as minhas emoções assim. Existem outras formas de eu lidar com as minhas emoções? Eu lido com os meus hábitos assim. Será que não existe uma forma melhor, uma forma mais inteligente de lidar com isso, sabe? Então, pode trazer algumas reflexões nesse sentido. Então, pode ser um momento legal para aprender novas práticas, para cuidar dos seus pensamentos, para entender os seus pensamentos. Eu sempre falo também desses trânsitos de Júpiter em Gêmeos, o quanto é interessante a gente entender a mente, como funciona, porque daí a gente consegue lidar melhor com ela. Então, pode ser interessante ver esses estudos sobre neurociência, essa questão de hábitos, né? Pensando que a Lua vai falar sobre
esses nossos comportamentos cotidianos também. Então pode ser legal você se conectar com esses assuntos jupiteriais que vão de estudo, fé, leis, verdade, e dessa forma geminiana, que é uma forma mais leve, mais curiosa. Eu tô com vontade de entender isso, de ler sobre isso, às vezes um podcast, às vezes é um livro. É vocês se conectarem ali com o que vocês sentem que expande, que eleva. Pode ser uma filosofia, enfim, algo que é espiritual para vocês, algum aprendizado. E o próximo aspecto do dia vai ser 19h37. Então, depois que passar esse aspecto, a Lua já está prestes a encontrar Marte, que é o planeta da guerra, da luta, e por uma quadratura, que é um aspecto que traz um conflito, que traz uma tensão. As quadraturas, elas já têm essa natureza de Marte, então já tem uma natureza de conflito, e é com Marte ainda. Então, o que isso pode representar? A Lua, ela tá em Libra, toda diplomática, ali querendo paz, gente, sossego, vamos descansar, é domingo. Só que o Marte tá retrógrado em Câncer, tá remoendo ali coisas do passado, tá revirando o baú de memórias. Então, o que pode acontecer? Às vezes, internamente, pode ser lembranças, memórias que trazem uma certa raiva, uma certa agressividade. Pensando no mundo externo, às vezes em relacionamento, traz coisas do passado, às vezes briga por questões do passado, enfim, em questões familiares também, Câncer traz muito isso. Então, às vezes vem à tona alguma questão do passado familiar, então é ter essa atenção para perceber se... Eu sempre falo, né, quando tem aspecto com Marte em Câncer, se você tá agindo por cuidado, ou se você tá só revivendo um passado. Agora o seu corpo, ele tá expressando algo que diz respeito ao passado, que já foi, sabe? E às vezes o nosso corpo, ele tá revivendo isso para que a gente possa curar, para que a gente possa encontrar outros caminhos. E Câncer é o signo do caranguejo, tá conectado muito com a lama, com a água, com a terra também. E eu vejo muito, ele faz muito essa conexão da água com a terra, então nesse sentido de moldar, de dar uma outra forma. Tá, até agora eu me senti insegura. O que eu posso fazer para trazer essa segurança para mim mesma, para me nutrir? Câncer é muito a gente encontrar o que nos nutre e fazer isso por nós mesmas, agir de acordo com isso. Então, saber o que você precisa de nutrição, não só no nível de alimento, mas nutrição em todos os sentidos, de pensamentos, de ideias, de relações, energeticamente, se às vezes, eu preciso fazer exercício físico todo dia para ter vitalidade, eu preciso fazer meditações todo dia para ter vitalidade, eu preciso de técnicas de respiração para ter vitalidade. Então, é trazer esse olhar para o seu corpo. O que eu preciso para me equilibrar diariamente? E o que também está me desequilibrando, que também pode ser uma percepção do que precisa ser cortado. Marte também fala sobre isso, sobre cortes, sobre o que a gente precisa separar. Ele fala sobre separação também. Então, entendendo o que é seu, o que é do outro, fazer essas divisões. Então, perceber se ainda há dores, mágoas, se tem alguma repetição de padrão que está te tirando do presente, de se permitir uma conexão emocional fértil, nutridora. Então, essas podem ser algumas questões, algumas cicatrizes, feridas do passado que retornam. Mas sempre pensar como que eu posso construir, posso dar um outro caminho para essas águas, para essa necessidade que eu tenho. Porque eu já falei para vocês que o caranguejo às vezes tem isso, né? Tem a pincinha que se apega e não larga mais da dor. Porque às vezes se reconhece, a dor virou a gente. E agora, se eu ficar feliz, o que eu vou fazer? A gente às vezes tem alguns apegos assim. E é isso, são esses os aspectos do dia, gente. Então essa semana a gente já está se direcionando para uma lua minguante. Desde o momento que a lua tem a fase cheia, ela já vai diminuindo em luz. Já vai decrescendo, já vai desaparecendo. Mas o momento oficial vai ser depois que ela entrar no sol em peixes, né? Depois que o sol entrar em peixes, na terça. Vai ser na quinta, quando a lua estiver em Sagitário, então a gente vai ter oficialmente essa lua minguante. Então a gente já está indo para esse caminho de recolhimento, de ajustes, de reflexão. Lembrando que a lua fica cerca de 2 dias e meio em cada signo. Durante um mês ela atravessa os 12 signos, as 4 fases. Então a gente está se direcionando para essa finalização da alunação aquariana, para começar uma alunação pisciana, quando a lua entra em peixes e aí encontra o sol em peixes, tá?
Então, principalmente se você tem o Sol em Peixes, se você é pisciana, é um bom momento para agendar a Revolução Solar, previsões astrológicas. Se vocês tiverem interesse, tem mais informações ali nos destaques escrito atendimentos, tanto de astrologia quanto de tarô. Às vezes vocês querem um aconselhamento semanal também, eu faço aconselhamento tanto analisando as cartas do tarô, quanto o seu mapa, as luas da semana. Enfim, se vocês quiserem estar ali. E lembrando que essas lives elas sempre ficam salvas tanto no YouTube quanto no Spotify. E se vocês quiserem meditar comigo todos os dias, a gente tem um grupo de estudos de meditações tântricas para mulheres. Se vocês tiverem interesse, é só me mandar uma mensagem. E amanhã tem envio dos meus livros. Se vocês não sabem, eu tenho um livro de oráculo poesia que está reunido com todos os meus livros já publicados e também os meus e-books. Tem quase 500 páginas e tem um link para venda ali na bio. E eu sempre estou postando ele também. Enfim, é isso, gente. Bom domingo.